Vamos então ver o que é uma integral definida, uma primitiva ou uma antiderivada. Portanto, uma integral definida é um valor que representa a área de uma figura plana. Por exemplo, se considerarmos esta figura plana e se pretendermos calcular a sua área, nós não temos uma forma direta que nos dê esse valor. Portanto, teremos que fazê-la por integração. Seja f de x, portanto, uma função contínua no intervalo de R, se considerarmos uma função qualquer, por exemplo, esta função definida é um polinómio do terceiro grau que define este gráfico, que é contínua em todo, neste caso em todo o R, mas exatamente no intervalo de integração que é entre A e B. O que é que verificamos? Verificamos que se pretendermos calcular a área nesse intervalo entre o gráfico, portanto a área que está abaixo entre o gráfico e o eixo de x, delimitados pelo intervalo AB, né? A questão que se põe é se nós temos alguma forma para calcular isso. Não temos. Para isso é necessário fazermos integração. Se considerarmos então as duas variantes para cálculo da área aproximada, que será exatamente utilizando um retângulo, nós podemos utilizar um retângulo por excesso, definindo aqui este valor máximo no intervalo, que é neste ponto da abscissa 2 qualquer coisa. Portanto, vamos ter base, que será exatamente a largura do intervalo vezes esta altura. Portanto, dá a área, mas com um erro por excesso. Portanto, toda esta área aqui está a mais. Ou então temos a variante, calculando a área por defeito. Se no mesmo intervalo considerarmos o valor mínimo, que será aqui entre 0 e 1, e se considerarmos a área do retângulo, cuja base é AB, cuja altura é este valor da função, nós podemos calcular um valor aproximado da área desta figura por defeito, simplesmente com um erro bastante elevado. Não é? Portanto, neste caso, portanto, a área máxima é dada por delta x vezes fx1, portanto, que é exatamente o valor máximo da função no intervalo, e neste caso o valor mínimo pela base vezes a função, o valor mínimo da função no mesmo intervalo. Portanto, os valores, como nós vimos, não são corretos, quer o que está por excesso, quer está por defeito, mas se nós aumentarmos o número de retângulos no mesmo intervalo, esse valor, esse erro vai reduzindo gradualmente. Passando então de um retângulo para dois retângulos, portanto, o que é que acontece? Se reduzirmos a largura dos retângulos, para aumentar o seu número, se reduzirmos a largura para metade, vai-nos ser possível construir dois retângulos no respectivo intervalo. Neste caso, os retângulos vão-nos fornecer uma área por excesso e, neste caso, por defeito. Mas, de qualquer modo, em quer um, quer no outro, o erro diminui. No primeiro caso, nós vamos ter as bases vezes as respectivas alturas, a soma continua a ser superior à área da figura, e no segundo caso, o produto das somas pelas respectivas alturas vai continuar a ser menor que a área da figura. Contudo, os erros o erro de excesso diminuiu e o erro por defeito também diminuiu. Porquê? Porque neste caso a área que é fornecida por excesso reduziu e a área que nos falta para definir a área abaixo do gráfico aumentou. Portanto, podemos ver aqui a evolução do erro quando passamos de 1 para 2 retângulos. Portanto, na variante em calcular a área máxima por excesso, houve uma redução e, portanto, uma redução do erro. Não é? Houve uma redução equivalente a este quadrado. Não é? No caso da área calculada por defeito, houve também uma redução de erro. Porquê? Porque houve um aumento da área relativamente a este quadrado. Portanto, significa que no primeiro caso a área era por excesso, quando havia um retângulo seria esta toda, ficou reduzida para esta. E a área por defeito, que era esta toda, ficou reduzida para estes dois bocados. Portanto, reduziu. Portanto, houve uma aproximação, portanto o erro diminuiu, quer num caso, quer no outro. Então, o que fazer para anular esse erro? Se aumentarmos o número de retângulos com a mesma base, considerando as mesmas variantes, o erro continua a reduzir.
os comprimentos são sempre iguais ao valor máximo da função no respectivo intervalo, na primeira variante, e na segunda variante igual ao comprimento igual à base vezes o comprimento do retângulo, que será respectivo valor mínimo no intervalo. Portanto, neste caso, a área máxima, aumentando indefinidamente o número de retângulos, a área máxima tende para a área da figura e a área mínima também tende para a área da figura. Portanto, ou seja, nós temos o somatório das áreas dos respectivos retângulos, desde o retângulo I igual a 1 ao retângulo N, quando X tende para 0. Portanto, nós vamos reduzindo a largura, a base dos retângulos, de tal modo que tenda para ter uma largura de uma linha. Portanto, é necessário reduzirmos a largura dos retângulos até que a largura seja próxima de 0, ou seja, que a largura dos retângulos corresponde a uma linha e considerando as duas variantes na mesma, os comprimentos são exatamente iguais ao valor máximo da função no respectivo intervalo e os comprimentos são iguais ao valor mínimo no respectivo intervalo, na segunda variante. Portanto, neste caso, nós vamos ter a área da figura, será uma integração entre menos 1 e 3, que são os valores da A e B, da função f de x dx. Portanto, em que o f de x é exatamente a altura de cada um dos retângulos e o dx é a largura infinitesimal de cada um dos retângulos. Se analisarmos no GeoGebra, análise dinâmica, vamos verificar exatamente esta noção de integral. Portanto, se calcular o integral desta função no intervalo AB, portanto, é igual cálculo integral é igual a 19,2 unidades da área. Verificamos aqui que a diferença entre o valor máximo e mínimo vai reduzindo à medida que o número de retângulos aumenta, não é? Vai reduzindo. 6.535, 472, vai reduzindo à medida que o número de retângulos aumenta. A certa altura, quando chega a 100, nós já temos um erro de 0,43 unidades de área, apenas. Se continuarmos a aumentar, como vamos ver, se continuarmos a aumentar, vamos verificar que o valor máximo e o valor mínimo tendem para o valor do cálculo integral. Portanto, exatamente igual. Portanto, no caso se considerarmos 2500 retângulos, por exemplo, nós temos um erro da ordem dos 0,02 unidades de área. 0,01 neste caso, 5000, 0,01. Portanto, o que significa que o valor máximo e o valor mínimo tende para o valor do integral da área. Vemos as duas variantes, por excesso e por defeito, e portanto obtemos um valor exatamente igual ao cálculo do integral. É possível ver, neste caso não interessa, mas vamos ver variando os limites de integração, nós conseguimos calcular o integral da mesma maneira, neste caso variando entre menos 1 e 3 ou entre menos 1 e 5, já temos uma área positiva e uma área negativa, mas obtemos sempre os valores por defeito e por excesso coincidem com o valor do integral. Se reduzirmos o número de retângulos, esse erro vai aumentar e, portanto, é diferente do cálculo do integral. Temos aqui o aumento e a redução dos retângulos. Dinamicamente vê-se bem a questão da noção da área abaixo do gráfico.